Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que TCT Câmeras do Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Temos uma nova house formada entre Mesquita, Rai e Toninho. Se você está nos ouvindo no YouTube, temos enquete disponível na aba Posts. Acesse lá, dê o seu voto quem que você quer que continue na Fazenda. E ainda mais, se você está nos ouvindo no YouTube tradicional, se você arrastar o botão para o lado direito dos comentários, vai aparecer a opção YouTube Music. Clicando em abrir app, abre automaticamente o YouTube Music, e lá você pode nos ouvir em segundo plano, sem precisar ficar olhando para a tela. Até com o celular bloqueado você pode continuar nos ouvindo. E agora sim, vamos começar falando sobre uma tretinha que a gente teve durante a madrugada. Porque a Tamires, ela teve um desentendimento ali com o Fabiano, porque chamou o Fabiano de animal. Falou alguma coisa de animal lá, o Fabiano, e o Fabiano não gostou. Aí o Fabiano ficou irritado com isso, falou assim, a Tamires está defendendo o Creu, velho. Ela não é tão justa com os animais, que não aceita agressão contra animais. Eu sou animal racional, né? Aí a Carol disse, aquilo ali é militância, aquela ali também vaza. Aí, ainda mais agora, deixa se juntar mesmo, misturar mesmo, que aí que queima toda. E, gente, e depois, a Duda, ela foi conversar com a Sayori, olha só, as duas foram conversar, as duas que estavam tretadas, estavam causadas. A Sayori, ela deu uma baixada na bola ali, e daí as duas conversaram até sobre o poder até. Falou assim, desde a abertura do poder, o Toninho já tava puto. O Creu falou que o Toninho teve parte disso, e eu concordei, porque ele ficou botando pilha. Ela se garante muito, ele se garante muito, Toninho, né? O que ele tem? Em tudo que ele se garante muito, desde a época do Nizam, vocês não percebem? Aí a Sayori concordou, a Carol falou assim, eu não, mas no jogo ele não faz muito, não. Então, assim, eu também acho, sobre essa pauta aí que a Duda levantou, eu também acho também que que o Toninho, ele se acha muito, gente. O Toninho, ele se acha muito, muito ali dentro do reality. Porque ele fala dos seguidores dele, do Instagram, e que o público dele vai votar, porque ele deve estar com milhões de seguidores aqui fora, e a conta dele deve estar bombando no Instagram. Gente, de verdade mesmo, é engraçado, porque ele é um planta ali dentro da casa. A verdade é essa, o cara é um planta total ali dentro da casa. E lembra que eu falei que a Duda e também a Sayori estavam ali meio que se amigando de volta, tava ali meio que conversando ainda normal? Então, foram conversar as duas com o Dudu. Aí a Duda puxou o assunto que a Tamires, né, causou uma vergonha na Gabi Hispânica quando saiu como vítima para opressora. Aí a Duda disse o seguinte para o Dudu. Eu entendi o porquê dela ter abaixado a bola com o Fabiano. Ela tá assim, ó. Daí fez um gesto ali de cu na mão. Tá com o cu na mão. E daí o Dudu respondeu, né? É engraçado que a Gabi saiu daqui dando esporro na Carol e na Rai por causa das agressões. E agora ela se uniu a Rai. Isso é uma vergonha pra Gabi Hispânica. E daí a Duda concordou, falou assim, exatamente. Mas acho que já começou, teoricamente, a ser uma vergonha desde o momento de que de vítima ela se tornou opressora. Teve essa conversa durante a madrugada. Aí, durante a manhã, a gente teve já a Sayori criticando o Mesquita, que o Mesquita tava com a Raya ali. Tava com a Raya ali fazendo trato. Aí, a Sayori, né, que gosta de falar mal dos outros, mas gosta. Pensa numa mulher que gosta de falar mal dos outros, gosta de mentir também. A Sayori mente demais. Mas esse daí não é o ponto. O ponto é que a Sayori, ela começou a dizer pro Dudu o seguinte: a Raya colocou os sampolas aqui no ombro. Falou pro Mesquita: nossa, Mesquita, eu tô destruída, tô toda doendo, minha coluna tá toda doendo. Se você pegar o fazendeiro, me coloca nas aves, porque não aguento mais isso se você não sair, né? Aí o Mesquita disse, sai nada, sai nada. E aí veio andando na minha direção. Eu fiz assim, ó, vota na menina e fala pra ela, sai nada. É um pidão mesmo, viu? Um pidão. E, gente, essa conversa que a Sayuri tava falando, pelo menos na edição, nunca existiu essa conversa. Não sei da onde a Sayuri ela tirou essa ideia, que teve essa conversa da Rai com Mesquita, gente. Eu não sei da onde que ela tirou isso. De verdade mesmo, a edição até mostrou até que
que eles não estavam conversando nada sobre isso. Nada. Mas a Sayori, ela levou para este ponto. E seguindo o trato dos animais, o Fabiano, ele diz que caso o Mesquita ele se torne fazendeiro, ele quer a eliminação do Toninho. Falou assim, ele é um baita ator, mas tá na hora de ir embora, né? Tá na hora de ir embora, tem que sair também. Se for ele, Rai, Valério, aí, né, depois assim, o Fabiano até falou assim, depois da cena de ontem, que vai pro ar hoje, que ele está falando sobre a briga, né, sobre a expulsão do Creu, né, tudo que aconteceu da expulsão do Creu, o Fabiano, ele continua seguindo aquele discursinho dele lá, é um baita de um ator, meu, tava combinando de gravar público com o Creu, só pensa em dinheiro, e fica todo dia, com 80 e tantos, tô com não sei quantos, meu. E o Fabiano, ele continuou falando do Toninho, tá? O Fabiano, ele seguiu ali, metralhando o Toninho ali. E daí falou assim, não tem argumentos, procurou alguma pautinha retrasada para votar, tá maluco pra cima de mim? Que eu sou esperto, eu tava esperando, eu falei, eles não vão pra cima de mim, já vieram armados, falou, porque você não achou a sua roça? Aí na hora do intervalo, falou o seguinte, vou lá em Sorocaba falar mal de você, vou lá falar de você, na minha cidade, irmão. Quem é ele para ir na minha cidade? Não tinha argumentos, misturavam as pautas, nada a ver. E o Fabiano, ele tava hoje tava trabalhando a língua, porque o Fabiano, ele acha que o Toninho ia voltar como fazendeiro. E se o Toninho ele voltasse como fazendeiro, iria indicar o Fabiano para a roça. Aí foi pedir pro Mesquita tentar fazer a cabeça do Toninho, pro Toninho indicar o Dudu. Olha só, olha só o Fabiano trabalhando. Olha o Fabiano trabalhando aí. Tá querendo colocar o Dudu na roça, tá querendo jogar o Dudu. Aí ele disse o seguinte, assim, não tem sentido ele ir para uma final sem passar para uma roça, né? O Dudu, se quiser me pagar aquele favor que me deve, agora é a hora. Então, assim, os dois ali, né? O Fabiano ali falando pro Mesquita fazer a cabeça do Toninho, pro Toninho colocar o Dudu. Não vai precisar, né? Porque o fazendeiro a gente já sabe já. Então não vai precisar disso. Seguindo, a Kate ela reclamou da Rai durante a tarde. Falou o seguinte sobre a Rai. Eu vou arrastar ela no ao vivo. Você vai ver só. Quando a Adri perguntar, vou falar: as pessoas estão tão acostumadas de menosprezar a gente aqui, porque tive que ouvir ontem que eu teria que ter participado de uma roça verdadeira, uma roça de verdade. Gente, essa roça foi de mentira? Teu amigo acabou de sair. Seria de verdade, porque se ela teria que estar na roça por resultado ser diferente, como não foi o resultado que ela quis? Aí a roça foi de mentira, ela menospreza as pessoas aqui dentro. Vou falar, gata, sou Kate Maravilha, prazer. E é assim como você, e todo mundo que tá aqui dentro, eu tenho capacidade de disputar esse prêmio na final. Então a Kate ela ficou incomodada com a Rai ter dito que a roça que ela estava era uma roça de mentira, né? A roça que a Maria ela foi eliminada. Assim, não era uma roça de mentira, mas era uma roça diferente, bem diferente, né? Para ter voto para eliminar, foi um negócio diferente, foi, né? Querendo ou não, foi uma roça que nunca tinha acontecido, né? Um voto para eliminar. E ainda seguindo essa mesma conversa, a Kate, ela disse que a Tamires tem medo e nojo do cocô da vaca. Tem nojo do cocô da vaca é a Duda. A Duda ela disse uma boa aspas sobre a Tamires. Diz o seguinte, ué, gente, não era a mãe natureza? Né? Não era ela que era a mãe natureza? Sim, é. Eu também achei engraçado também isso, né? É engraçado. Pelo menos eu acho. Porque pensa o seguinte, a dona Tamires, ela não faz, quer dizer, ela faz o trato lá, mas ela gosta de ficar verificando se os outros fazem o trato, sendo que ela tem medo do animal cagando. Do animal literalmente cagando. Ela tem medo disso. Então, então assim, gente, chega a ser engraçada essa situação por conta disso. Porque a Kate, quer dizer, a Kate não, né? A Tamires, ela quer se pagar ali a dona dos animais, a zootecnista, né? De verdade, né? A zootecnista, mas que tem medo dos animais.
Então fica estranho, fica. E seguindo o dia, o Mesquita e o Toninho foram combinar a indicação do fazendeiro. Aí, olha o Fabiano trabalhando pelas costas. Olha só o trabalho do Fabiano dando efeito. Porque o Mesquita foi lá falar com o Toninho. Aí falou assim: ah, não dá pra você mandar ele agora, né? Não mandar o Fabiano. Não manda o Fabiano, não. Ele falou assim: não é ele, não, cara. É o Dudu. Mas não desmente. Não tenho que mandar ele. Então, assim, o Toninho não tava querendo mesmo mandar o Fabiano. E sim o Dudu. Então, já casou já a ideia já do Fabiano já querer colocar o Dudu na roça, casou com a ideia do Toninho também querer colocar o Dudu na roça. E como hoje, né, foi meio parado depois de eliminações e expulsão atrás, né, um atrás do outro. Durante a noite, a gente tem uma conversa entre Carol e Kate. E a Carol, ela falou um pouquinho sobre a Sayori. Falou o seguinte sobre a Sayori. Até 2 dias atrás, ela, a Sayori, tava fazendo a caveira da Duda. Agora ela viu que meio que pisou na bola por aqui. Ó, e é o que a gente tinha comentado, né, agora há pouco. Que a Sayori deu uma baixada. Deu uma baixada ali. E daí agora tá conversando com a Carol. Com a Carol não, né? Com a Duda normalmente. Algo que ela não tava fazendo. Aí a Kate, ela respondeu. Falou o seguinte: por isso que não vale a pena se meter. Por isso que falei logo. Vocês têm que resolver entre vocês. Não dá. Cada um pro seu canto. Se não der, né? Cada um pro seu canto. E a Carol respondendo, né? Justamente. Aí você vê quem é quem. Mas estava batendo o pé, falando que não queria, se aproximando de Tamires. E a Tamires deu 2 patadas já. Com Tamires, ela não se cresce. Mas comigo, ela tenta se crescer. Uma hora eu vou estourar com ela, bem feio. E ela seguiu falando sobre a Sayori. Falou assim: ah, esse jogo dela, da Sayori, quando ela briga com um, ela vai para um lado. Quando ela briga com outro, vai para o outro lado. Ela sempre tem que verbalizar, porque o Brasil tá vendo. Mas a gente tem que ter concordância. E a Kate respondeu: mas o que eu fiz naquele dia na academia? Eu falei: tá, isso aí é pra quê? Cada um no seu canto, e é o que tem que fazer. E acabou. Assim, essa conversa da academia, a gente tinha comentado, eu acho que no episódio anterior. Acho que no episódio anterior a gente tinha comentado que as duas foram lá conversar lá e não saiu muita coisa boa, não. As duas ficaram se alfinetando ali na conversa da academia, ficaram ali tentando. Ficaram ali uma alfinetando a outra, uma causando ali com a outra, e a Carol ela continuou. Diz o seguinte, e é isso que eu quero enfatizar. Eu posso até falar aqui, estou só anotando suas patadas, não te dou essa liberdade, não falo com você dessa maneira. Se ficar me irritando, uma hora vai dar ruim. Então, a Carol, ela tá querendo ali falar pra Sayori, né, que a Sayori ficar instigando a Carol vai dar uma merda. Vai dar uma treta, vai dar um caos. Então a Carol já está né, querendo notificar a Sayori sobre isso. E a Carol acredita que a Sayori tem inveja da Duda por causa do relacionamento dela com o Mesquita. Olha só, hein? Olha só. Porque a Kate, ela diz o seguinte, ela fica meio pá com a Duda, porque ela sabe que a Duda vota nele, né, no Dudu. Aí a Carol falou assim, aí tá. Eu já tô com outra tese montada. Pra mim, ela, a Sayori, tem inveja do relacionamento da Duda e do Mesquita, porque é de verdade. E a Kate falou assim, é algo que todo mundo sabe que não vai, né, que não vai continuar. Eu olho assim, e ele fazendo essas bobeiradas aqui dentro. Então eu acredito, a Kate, pelo menos, acredita que esse casal não vai pra frente. A Carol, acho que a Sayori tem inveja da Duda com o Mesquita. Aí vamos pro programa já? Vamos já pro programa já? Porque o programa exibiu a treta inteira do Creu com o Fabiano. E nessa treta toda, o Creu, ele começa a brigar ali com o Fabiano, porque o Fabiano tinha citado a mãe do Creu durante a votação. E assim, para quem perdeu, né, a fazenda nesses últimos dias, a mãe do Creu, quer dizer, o Creu, né, foi avisada ali dentro da fazenda que a mãe dele estava muito mal. Estava muito mal de saúde aqui fora, né, está internada. E daí, né, o Fabiano ele trouxe este assunto no ao vivo durante a votação. E o Creu não gostou disso, né, com razão. Eu acho muita razão, né? Pegar. Assim, o pessoal já pega já a coisa já de fora já há muito tempo, mas pega coisa de fora para falar mal
da pessoa, né? Mas falar mal, quer dizer, falar mal não, né? Mas citar um parente que está doente aqui fora, principalmente a mãe de alguém, é um negócio bem pesado, né? É um negócio que eu acho que passa, independente do que o Fabiano tinha falado, né, durante a votação, independente disso, você citar isso enquanto você está votando no cara, não é um negócio legal. Não é. Porque o Fabiano falou assim: eu tive solidariedade com ele, né? Eu tive compaixão com ele. Tanto é que eu me mobilizei aqui dentro, aqui, quando teve o caso da mãe dele. Daí que o Fabiano disse, né, ali dentro. Mas tipo, puxar este assunto para você votar na pessoa, eu pelo menos acho feio. Eu pelo menos acho que eu pelo menos não concordo com isso. Aí durante o intervalo, o Creu ele disse o seguinte para o Fabiano. E o Fabiano ficou quieto o tempo todo, tá? O Fabiano disse assim: eu não te pedi para você orar pela minha mãe. Você falou isso como pessoa. Você está misturando jogo com negócio. Agora é briga de homem. E o Toninho daí botando pilha. Falou assim: ele não é homem. Você me decepcionou, velho. E o Creu continuou. Ele ele vai ter que ouvir, porque é moleque. Agora tem que ouvir que você orou pela minha mãe para não votar em você. Tu é um moleque, seu filho de uma puta. E o Toninho daí começou a chamar ele de babaca. E o Creu continuou: você é um saco de vacilo, seu merda. Um saco de vacilo. Nesse momento, o Creu ele dá o soco ali na cabeça do Fabiano. E o Fabiano, ele se levanta, já falando assim: opa, agressão! Acabou de me bater na cabeça, produção, me agrediu, produção, me agrediu. E o cara daí falou assim: saco de vacilo, usando minha mãe, usando minha mãe. E a Carol daí meio que deu uma intervida. Falou assim: o Creu deu um soco na cabeça do Fabiano. E o Toninho falou assim: isso daí da expulsão, mano. O Toninho já tinha entendido a merda já que tinha acontecido. Já entendido já o que ia acontecer. E o Creu, ele começou ali a falar assim: isso que ele queria. Eu nem bati nele. Você acha que eu te bati? Bateu, Creu. Tu bateu. Eu sei que no desespero, né? No desespero tu vai falar que não, mas tu bateu. E daí o Toninho começou, né? 52 anos, não é homem, não. Isso é um moleque, vou acabar com a carreira dele lá em Sorocaba. Assim, isso daí a gente volta, né? Aquela conversa lá que o Fabiano tinha reclamado, né? Do Toninho. Então, toda essa conversa, né? Tá sendo agora mostrada pra gente. Nisso daí, o Creu, ele vê que o Fabiano ele foi para outro canto do deck de votação, foi para outro canto e a Carol foi ali em cima do Fabiano. A gente não sabe que ela conversou, mas eu acho que ela tava meio que acalmando. O cara falou assim: calma, tal. Eu acho, pelo menos. Eu, pelo menos, acho isso. E daí o Creu não gostou da Carol ir lá em cima do Fabiano. Ela começou a falar assim: Carol, você tá instruindo ele? Você tá instruindo ele, Carol, pra ir pedir minha expulsão? E a Carol falou assim: não tô instruindo ninguém, não, Creu. Eu não acho certo. Você deu um soco na cabeça dele. E o Creu continuou falando: não deu soco, eu não dei soco nele, eu te dei soco. O Fabiano falou assim: deu aqui, tá gravado, tá maluco, tá gravado, seu louco. E o Creu respondeu: louco é você. E o Fabiano dizia assim: aqui pra você. Daí mostrou os dois dedos do meio. Mostrou os dois dedos do meio pro Creu, o Fabiano. O Fabiano continuou: seja homem pra falar que você me bateu. E o Creu começou a repetir: cena, tá gravado, você tá fazendo cena. O Fabiano falou assim: abaixa a bola, te dei maior apoio aqui dentro. E o Creu respondeu: você falou da minha mãe, falou de oração. Então, esse daí foi o motivo do Creu ficar revoltado, chegar a dar o soco no Fabiano, né? Assim, o Creu né, perdeu completamente ali, né? Toda a razão, mas é complicado, né? Falar de um assunto difícil ali, um assunto que o Creu ele está passando durante uma votação. É difícil. E pelo menos eu acho que as duas partes, né? Estão certas e erradas ao mesmo tempo. Eu acho que as duas partes estão nesse meio a meio. E vamos para a prova do fazendeiro, que essa prova do fazendeiro foi interessante. Foi interessante, foi interessante. Eu, pelo menos, achei interessante, porque essa prova do fazendeiro consistia no seguinte: eles tinham uma grande panela, uma grande frigideira ali, enorme, e daí, tipo, o fundo, né, o meio da panela, era meio que uma peneira.
tinha um monte de pelucinhas, mas de legumes. Então tinha beterraba, repolho, tinha batata, cenoura. Aí tinha três bichinhos. Três bichinhos, e cada bichinho come três, quatro frutinhas, come três, quatro legumes que estavam ali na frigideira. Eles deveriam tirar todos, né, mexendo a frigideira, batendo para cima, para baixo, para um lado, para o outro, batendo a frigideira. Deveria pegar a frigideira, né, com a mão e daí jogando para cima, daí faz a estratégia que quiser. Joga para cima, joga para o lado, joga para o outro, vai tirando os legumes que o bichinho não come, o bichinho da rodada não come, e daí deixa apenas os legumes que o bichinho come dentro da frigideira e daí bate no giroflex. Quem batesse primeiro, né, pararia a prova, veria se tá tudo certo. Na primeira rodada, quem ganhou foi o Valério, então o Valério já estava na final. Aí ficou a disputa entre Mesquita e Toninho. Na segunda disputa, o Toninho ele se saiu muito melhor. O Toninho ele foi muito melhor e acabou ganhando, né? Então a final foi Valério e Toninho. Assim, gente, o Mesquita, eu acho que ele não entendeu a prova, porque eu pelo menos acho que ele achou que era de força. Porque o que o braço daquele homem estava cheio de veia ali, estourando, estufada. Nossa, não estava escrito. O cara estava com tanta força ali, jogando na panela ali, que chegou um ponto que o Valério tinha batido, né, o Geroflex na primeira rodada, ele não ouviu. Ele não ouviu. Ele cagou para isso. E a Drica chamando, Mesquita, Mesquita, para, Mesquita, Mesquita, Mesquita. E Mesquita não parava. Então Mesquita, gente, ele ficou, assim, o jogo entrou na cabeça dele. O jogo entrou completamente ali na cabeça dele e ele não soube fazer essa prova bem, porque pelo que parecia, ele colocou muito mais força do que habilidade, sabe? Eu acho que ele colocou muito mais força do que a habilidade ali de tentar tirar o negócio. Pelo menos foi o que pareceu. Aí na etapa final, tava entre Toninho e Valério. Como a primeira e a segunda etapa demoraram para acabar, demorou. Eu falei assim, nossa, a terceira etapa, puta que pariu, a terceira etapa vai demorar pra caralho. Não, não demorou. A terceira etapa, eu acho que deu o quê? 2 minutos? 3 minutos no máximo? No máximo. Porque o Valério foi muito rápido, gente. Mal começou a prova, já acabou. O Valério já apertou já o botão lá e já acabou a prova. O Valério, então, ele se tornou o fazendeiro desta semana. Se tornou o fazendeiro, ganhou esta prova, voltou lá para a sede lá. A Rai chorou com a vitória do Valério, abraçou ele. A Carol também foi abraçar ele também, o Valério. Você arrasou, 55 anos. E quando teve a passada de chapéu entre o Dudu, né, ex-fazendeiro, e o Valério, agora o atual fazendeiro, o Valério ele disse o seguinte para Sayori. A Sayori pediu para eu virar macho. Isso daí a gente comentou. A Sayori pediu para eu virar macho. Eu sou um super viado. E agora, fazendeiro. Olha só. E a Sayori ficou com uma cara. A Sayori ficou com uma cara que foi impagável. Impagável foi. Foi maravilhoso aquela cara lá que a Sayori ficou. A Sayori não sabia onde se enfiar, né? Quem mandou também, né? Falar pro Valério virar macho, né? Respondeu. Aí respondido aí, Sayori. Né? A Sayori que odiava, né, o Matheus, falando assim, você não ganha a prova, você é fraca, isso, aquilo. A Sayori virou o Matheus também. Eu acho que a Sayori também tá se perdendo nesse jogo também. Depois que ela tá virando a sombra do Dudu, né? Eu acho que ela tá se perdendo nesse jogo, pelo menos. E antes da gente falar da nossa enquete, vamos falar que o Valério já confirmou já que irá indicar o Dudu à roça. Vai botar o Dudu pra roça. E a Sayori ela foi explicar sobre a homofobia, né, que o Valério ele tá falando, né, sobre virar macho. A Sayori ela foi explicar ali pro Mesquita, pro Dudu, o seguinte, tudo que eu falo eles mudam. Quando eu cheguei na cozinha, ele falou, você é papagaio? E eu falei, por quê? E ele, porque você fica repetindo as coisas que você fala. Aí eu falei, você deveria repetir na frente da Raia as coisas que você fala sobre ela. Mas você não é macho para falar. Mas ele distorceu. Eu ainda falei pro Mesquita na roça, você não é macho.
ele tá botando como se tivesse falado que ele não é homem. Eu também falei pra Maria, você não é mulher pra fazer isso. E eu ia falar o quê? Ué, ele é homem. Assim, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que usar a frase você não é macho para um gay não é uma frase tão legal de se usar. Não é uma frase tão legal de se usar. Eu acho que hoje em dia não é um negócio tão divertido de se falar, tá, Sayori, tá? Pra mim, mesmo a Sayori ela tentando se explicar, pra mim é uma atitude que não se justifica. É uma atitude que ela distorce. Por quê? Sabe? Por quê, gente? Porque falar isso daí pra um homem gay, assumidamente gay ali dentro do reality, né? Que fala vários momentos ali que é gay, e falar pro cara virar macho, não é uma atitude tão legal. Não é. Não é uma atitude bacana de se ter. Então, eu acho que a Sayori, ela errou nessa ocasião. Ela não vai pedir desculpas, ela não vai falar que ela errou, né? Ela vai jogar a culpa nos outros. Vai falar assim, ah, não, fulano que interpretou errado, né? Fulano que tá interpretando outra coisa. E antes da gente fechar este episódio, vamos falar como é que está a nossa enquete no YouTube até o momento dessa gravação? Na nossa enquete no YouTube está o seguinte, quem que você quer que continue, tá? Lembrando que a votação é para continuar. Outra foi surpresa, foi extraordinária, foi aquela lá de eliminar, mas essa daqui é para continuar. Mesquita está com 51%, Rai com 35% e Toninho com 14%. Na nossa enquete, o Toninho está sendo eliminado. E eu espero de verdade, né, que isso aconteça. Para mim, a Rai ela não pode sair de maneira nenhuma. Eu acho que ela é ela é uma das protagonistas ali dentro da fazenda. Para mim, ela é uma das grandes protagonistas ali dentro da fazenda ali, que está jogando bastante, tá? E ela tá rendendo muito. Para mim, ela não pode sair. Mesquita, o Mesquita pra mim é mais uma sombra da Duda, mas às vezes dá uma calzinha ali, né? Dá um negócio ali, tem umas coisas ali legais ali, né? De estratégia que ele faz. Já o Toninho, gente, eu acho que realmente vai vazar, hein? Vai vazar, hein, Toninho? E eu acho que o Toninho ele sai muito. Eu acho que nessa roça o Toninho não escapa, tá? Pelo menos é o que eu espero. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinho, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. E se você não deu o seu voto, dê o seu voto, quem que você quer que continue na Fazenda 17? Mesquita, Rai ou Toninho? Deixa a sua opinião aqui embaixo aqui nos comentários também. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me viu até aqui e tchau!